Presidente, o crime organizado, o roubo de cargas, os crimes cibernéticos e o comércio ilegal e as deficiências de infraestrutura elevam os custos e comprometem a competitividade do país. Como o seu governo pretende enfrentar esses desafios e fortalecer a cadeia de abastecimento nacional? Maravilhosa pergunta. Entendimento central. O Brasil é ou não é um país com lei e ordem? Quando a gente fala em insegurança ou ausência de segurança pública, a gente imagina sempre os crimes violentos e o impacto deles na nossa liberdade de vir. E, de fato, existe um custo subjacente à nossa vida, que vai desde a película do celular, ao insufilme no carro, a você ter que colocar grade na sua casa, ao muro no portão. Isso você percebe como cidadão no dia a dia. Agora, boa parte da população não percebe o custo da ausência de lei e ordem e de segurança pública nos produtos que essas pessoas consomem. A ausência desse entendimento faz que as pessoas não olhem de maneira aguda para coisas como roubo de carga. O roubo de carga, em alguns estados no Brasil, ele é endêmico, ele se tornou parte da natureza, parte da paisagem. Todo mundo que trabalha com carga e entregas, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe do drama que é. Sabe o inferno que é. Isso quando não, milícias com gente que foi ligada à polícia não trabalha também no roubo de carga. Então, isso aumenta os custos, isso aumenta o custo do frete, isso aumenta o custo do transporte. A informalidade, a ilegalidade, produtos importados para o Brasil de maneira clandestina, os famosos produtos falsificados, a criação de bolsões em que esses produtos são vendidos, às vezes na porta de uma loja que está pagando imposto, está contratando pessoas em que está atuando de maneira regularizada. A aceitação de uma espécie, eu vou colocar aqui o termo, de uma espécie de uma favelização dos nossos centros urbanos, uma favelização comercial, em que aquela pessoa que tem uma loja regularizada tem que atuar com a concorrência predatória de produtos que são, em geral, falsificados na porta dela. Isso destrói a paisagem urbana, cria relações de menor confiança e quebra os negócios. Quantos de vocês aqui já não passam por isso? Quantas pessoas nos centros das principais cidades não veem isso acontecer? Então, o governo federal, naturalmente, na política de fronteiras dele, tem que atuar. Até porque boa parte de produtos que vêm de maneira clandestina para cá, são já trazidos também em parceria com o crime organizado. Todo mundo sabe, o Paraná, isso é endêmico, Rio Grande do Sul em especial, que tem as máfias dos cigarreiros que já são ligados às mesmas facções que trazem droga. Isso está acontecendo. Então, esses problemas, eles todos são comunicantes. Tá? Uma coisa vai comunicando, uma coisa vai conversando com a outra e fazem parte de uma estrutura maior, que é a ausência no nosso país de lei e ordem. Só que, abrindo, não só ficando na questão da segurança, e abrindo esse enfrentamento que precisa ser feito, o enfrentamento nosso contra todas as quadrilhas é sistêmico. O direito penal do inimigo vai pegar todo mundo que faz parte das grandes facções brasileiras, Comando Vermelho, PCC, etc., e destruir as operações. Todo mundo sabe que as operações dos grandes roubos de carga no Brasil são vinculadas às maiores facções. E nós precisamos, em 2 anos, não é que é assim, vou parar a operação, nós precisamos destruir eles militarmente. É uma guerra que vai ser feita. E o termo que eu estou utilizando é guerra, porque não há outro termo para se utilizar com essas facções. Estamos falando de organizações que faturam bilhões, que ocupam um pedaço do território brasileiro, e que se você contar a população que é controlada por eles, isso já dá dezenas de milhões. São verdadeiros países parasitários instalados dentro da nossa estrutura. E essas pessoas, vá tentar montar, por exemplo, boa parte do Rio de Janeiro, estou falando do estado do Rio, ele é tomado por facções. Quantas cidades como, vamos botar Belfort Roxo, ou quantas favelas dentro do Rio de Janeiro, um comerciante para atuar não tem que pagar um pau, que eles chamam, pagar uma grana para funcionar para o membro do crime organizado. Ou em outras regiões para milícia. Isso acontece em Belém do Pará, isso acontece em muitas regiões. Isso está presente, isso faz parte da paisagem de quem trabalha no Brasil. Então a destruição do crime organizado vai destravar uma série de custos que hoje impactam na produtividade e no bem-estar de quem trabalha e produz, que vai ser muito benéfico. Isso vai aumentar a competitividade de inúmeros setores. O comércio é o que vai sentir mais rápido, naturalmente. Até como você disse, né? Isso está precificado. Exato. Né? E a gente vê 2 pontos de gargalo. Primeiro, a mudança de fato aí no direito penal, no Código de Processo Penal, né? Falando do tema segurança pública. E no que tange à infraestrutura, a gente sabe o quão está depreciada a nossa malha rodoviária e quão a gente necessita de uma retomada de projetos estruturantes, projetos de infraestrutura, para que o Brasil melhore. Nesses 2 temas, tanto com relação à mudança do Código Penal, quanto à questão da infraestrutura, você quer tecer alguns comentários específicos? Mudança do Código Penal, muito clara, nós vamos fazer aumento de pena para todos, absolutamente todos os crimes violentos no Brasil. Vamos alterar a lei de execuções penais, aquela que permite a progressão de pena,
que faz com que um bandido pegue uma pena de 20 anos e cumpre 6. Vamos acabar com a subjetividade do juiz na hora de decidir progredir a pena de alguém. O juiz não pode sair decidindo nem nas famosas audiências de custódia. Essa é a famosa o problema, né? A audiência de custódia. É lógico. A audiência de custódia é esse juiz de garantia que fica ali, solta. Roubou 4 vezes, solta. Isso tem que acabar. O nosso governo tem que dar um fim nisso. Lei e ordem tem que ser respeitada. Tá? E aí tem o combate, o que eu chamo de guerra ao crime organizado, que é uma legislação específica e uma vontade do governo federal para fazer o enfrentamento nas áreas tomadas pelo crime. Para destruir, nós precisamos destruir essas facções. É uma guerra, igual tem a guerra Rússia, Ucrânia, o Estado brasileiro estará em guerra com as facções criminosas no meu governo. Sobre infraestrutura, que é outra guerra, que é a guerra contra a autossabotagem. O Brasil investe uma merreca em infraestrutura. É menos de 2%, é um valor mínimo que não dá nem para fazer a reposição da nossa infraestrutura. Portanto, nós estamos depreciados, nós estamos perdendo o que nós temos. A legislação que nós passamos, e que preciso fazer o merchan do meu deputado, que foi o licenciamento ambiental, permite que haja mais segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, há uma vontade grande. Então, o que o governo tem que fazer? Evitar a hiperjudicialização do licenciamento ambiental que está vindo aí. Estão tentando sabotar o licenciamento ambiental, isso tem que ser bloqueado na fonte. E 2, aí entra uma série de reformas que não são exatamente sobre infraestrutura, mas impactam a infraestrutura, que são as reformas fiscais. Se eu cortar gasto do governo, vai aumentar o espaço discricionário. E isso tem 2 efeitos. O espaço discricionário todo, e essa é a nova âncora fiscal. A âncora do Lula é assim, aumenta a receita e a gente vai gastando. Em grande medida é isso aqui. A nossa âncora fiscal é o seguinte, tudo que eu cortar de gatilho, que gera um aumento nas despesas, as indexações, as vinculações, vira superávit. Então, gera o superávit. E tudo que eu cortar de despesas é investimento em infraestrutura. Absolutamente tudo. Cortei despesa, é investimento para a infraestrutura do governo federal. E, com o licenciamento ambiental, o que nós vamos ter é a maior segurança para os agentes privados trabalharem. E vai vir o melhor efeito de todos. Porque se eu cortei despesas e se eu gerei previsibilidade na capacidade pagadora do governo, o que nós temos? Diminuição na carga de juros. Diminuição de juros, mais segurança jurídica, é investimento na veia. E é o que nós precisamos, investimento em infraestrutura de estradas e rodagens, infraestrutura de ferrovias, energia, portos e aeroportos. Isto precisa começar a acontecer para ontem. Existem regiões inteiras do Brasil que estão desconectadas. O Maranhão é estrada de terra para o pessoal fazer as entregas. Os caminhões ficam pulando como se fosse uma mula manca. Parece que eu estou no rodeio vendo o boi pular. Eu furei 8 pneus andando pelo Maranhão. O Pará completamente desconectado. Então, o fim da sabotagem institucional, mais uma política fiscal séria, mais licenciamento ambiental, significa investimentos centibilionários na área de infraestrutura. E isso tem que ser acompanhado, desculpa entrar aqui no detalhe, por metas e uma fiscalização aguda na maneira como as obras são feitas, no bom endereçamento das obras para não ter direcionamento político, como acontece em estados hoje mais pobres da federação, em que o político quer fazer a obra para beneficiar o grupo dele em uma determinada região, tem que atender a demanda logística que é necessária para todos nós, e isso vai criar o que eu coloco aqui como uma espécie de uma revolução, que é um crescimento econômico baseado nesse investimento em infraestrutura, com efeitos de competitividade para o setor de vocês. E não só do setor de vocês. Isso vai chegar para o agro e para a indústria e vai ter um efeito erga omnes para todos. Lá na hora. Isso vai baixar o preço das coisas, aumenta a competitividade, ainda aumenta a capacidade da gente, até em outros setores, exportar. Nós vamos crescer baseado nisso. Então corte gastos e muita segurança jurídica, mas não é pouca, é muita, porque hoje todo mundo tem medo de botar grana em investimento em infraestrutura. Basta ver um último caso, não sei se eu tenho 1 minuto, que é o caso da Ferrogrão. Aparece eu sou uma tribo indígena a 100 quilômetros dessa ferrovia. Meu Deus, vou me sentir afetado, vou ouvir bem de longe um barulho de um trem, isso vai afetar meu espírito indígena. Aí vem uma ONG com grana da França, com grana da Alemanha, junta com um deputado do PSOL que põe um cocar. Aí eles vão lá, é ou não é? Parem a obra. Parei a obra. Tomar banho, aí para uma obra, aí vem um promotorzinho, não, vou parar a obra, muito indignado. Aí vai um juiz irresponsável ganhando 200 pau por mês de super salário. Aí não, parem a obra, estou culpado, acabou. ONG gringa sabotando o Brasil, lei de segurança nacional, vou botar esses caras para fora. Vão vazar daqui. Parem de sabotar. Quem viu o que aconteceu com a Cargill? Mesmo esquema, lá no Pará. Um entreposto exportador de grãos
teve que ser brecado porque índios de uma tribo que não existe desde o século XVIII reapareceram em 2010 e parem tudo, acabou. Aí nós vamos conseguir ter ganhos de produtividade gigantescos, aumento de grana no bolso de todo mundo, competitividade, emprego e produto mais barato. É isso. Tempo, candidato. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Hein? Perfeito. Muito obrigado. Ótima